Eu nunca pus uma máquina a lavar. Eu tenho medo, é outra coisa que me deixa maluca. Está tudo a correr mal, está tudo mal, irritada às vezes. Isto é uma vergonha para a minha pessoa, nunca mais vou arranjar um emprego depois de alguém ver isto. Hashtag não vejam este vídeo. Eu já fiz 2 anos num só. Ou seja, eu no 10º ano estava em ciências, fiz ciências no 10º ano e quando passei para o 11º, decidi que não queria ciências na minha vida e que mais valia ir para a economia. O que é que eu poderia fazer? Poderia ir novamente para o 10º ano e repetir o 10º ano todo. Tive que mudar de escola e tudo, mas pronto, isso não interessa para o caso. Ou iria para o 12º e faria 2 cadeiras que eram as específicas, por exemplo, no meu caso era economia e geografia. O que é que a pessoa quis fazer? Quis fazer 2 anos num, basicamente quis fazer por exemplo. Mas isto era tudo muito fácil e muito ok, qual é que é o interesse disso? Se eu tivesse feito apenas os exames e vou à minha vida, mas eu não, o que é que eu decidi fazer? Conversei com as professoras, disse, contei a minha situação, também a escola era pequena, portanto toda a gente se conhecia mais ou menos. Disse que estava a mudar de área e tal, não sei o quê, e que queria fazer tudo como se fosse uma aula normal. Portanto, o que é que eu decidi fazer? Eu tinha as minhas aulas normais do 11º e depois ia às aulas do 10º das específicas, que eram de economia e de geografia. Eu estava a fazer num ano os 2 anos das específicas, o ano normal de 11º mais os 2 anos das específicas. Eu ia às aulas todas, aos testes todos, sempre que havia conciliação do horário. Quando a professora depois fazia por vezes uma aula extra, no final das aulas, quando eu tivesse tempo, para me explicar o que é que foi dado na aula, para me dar os TPCs, porque ainda havia TPCs, não é? Os TPCs, fazer os trabalhos, essas coisas. Então eu fazia os testes, ia às aulas de um ano, do outro, aquilo era um pouco confuso, porque como vocês devem imaginar, estar a dar economia do 10º e depois dar o 11º. E às vezes estava no 11º e não tinha as bases do 10º. Giro! Mas pronto, a pessoa conseguiu fazer e pronto, e fez, dá-se bem. E já agora posso dizer que nesse ano não, no ano seguinte, recebi o prémio de mérito da melhor aluna, está bem? Aquele prémio que o Estado dava de 500 euros ao melhor aluno da turma. Eu gosto muito de viajar, mas também gosto muito de voltar para casa, mesmo que seja só um dia ou umas horas. Eu gosto de estar aqui um bocadinho em casa e dormir na minha cama e no dia seguinte eu já posso voltar e ir embora, mas eu gosto de voltar, estão a perceber? Eu gosto muito de dormir em minha casa. Foram muito poucas as vezes que eu não dormi na minha casa, mesmo poucas. Por exemplo, isto é muito ridículo, eu devo ser a única ET a fazer isto, mas nunca dormi numa casa de uma amiga. Nunca. Porque eu gosto de dormir na minha cama. Eu prefiro que elas venham à minha casa, não me importa nada, que durmam comigo, mas eu não gosto de ir dormir nas casas das outras pessoas. Desculpem, pessoas, eu gosto de vocês podem vir para a minha cama dormir, mas eu não gosto de ir dormir nas outras camitas. Está bem? Dormimos todas aqui. Gaba-te, Carolina, gaba-te. Eu sou zero preguiçosa e não gosto de pessoas que são muito preguiçosas e que estão sempre a arranjar desculpas para não fazer coisas e que, ai, estou cansada, ai, dói-me não sei o quê, ai, não. Aborrecem pessoas preguiçosas e que não têm iniciativa, sabem? Não gosto disso. Porque eu sou super, bora fazer, vamos, se não quiser digo logo que não quero e gosto de fazer, gosto muito de pessoas simpáticas e genuínas. Tenho conhecido algumas pessoas super queridas, super simpáticas, super fofas e quando eu conheço alguém assim, apetece-me pegar na pessoa e raptá-la e trazê-la para a minha casa para ela ficar sempre comigo. Agora uma coisa mais interessante, tem mais a ver com as redes sociais. Tudo que eu recomendo aqui são coisas que eu gosto. Eu nunca recomendei, nem no Instagram, nem no Facebook, nem no blog, nem aqui. Nunca recomendo nada que eu dissesse, pai, não gosto disto, mas eu vou recomendar, pronto. Mandaram-me este shampoo, eu vou dizer que é bom, vá, pronto, para a pessoa que não ficar triste. Não, tudo que eu recomendei até hoje, eu nunca disse que era bom ou que gostei e não gostei ou não era bom. Tudo que eu recomendei até hoje foi recomendado porque eu gostei de facto. Eu gostei. Alguém pode experimentar e não gostar? Pode. Mas eu gostei. Portanto, é a minha opinião e eu dei sempre a minha opinião verdadeira. Quando eu tinha para aí 5 ou 6 anos, eu caí numas escadas de cimento, assim mesmo cimento cinzento e tudo. Nem tinha lá uma coisa, nada, nem uma pedra, nem uma coisa chique, nada. E eu esfolei a cara toda. A cara ficou-me toda cheia de sangue, ficou toda arranhada, toda assim com aquelas casquinhas. Uma zona da cara. Esta. E eu acho que nem acreditava que eu ia ficar com uma cara normal, porque a cara estava em uma papa, vocês não têm noção, façam assim, descer assim de escadas, eram para aí 6 escadas, assim com a cara toda e eu não sei como é que não parti o nariz, como é que não parti os dentes, não sei, não faço ideia, se calhar até parti dentes e não me lembro na altura, mas pronto, era mesmo pequena e eu acho que ninguém acreditou que eu depois ficasse uma cara mais ou menos normal, está assimétrica, portanto, não está normal, mas é o que há, pessoas, desculpem, eu não tenho melhor, dou o que posso, o que tenho e mais não sou obrigada. E hoje em dia, por vezes, fico com esta zona
da cara, mais aqui, exato, muito vermelha. E esta não fica, portanto eu acho que tem a ver com isso. Eu ter uma vez lixado a cara toda. Basicamente foi lixar a cara. É um relato triste da minha vida. Eu uma vez tive um hamster fofinho. Só foi para aí há 15 anos ou assim, nem sei. Vai há 1000 anos, vá. Assim arredondando, 1000 anos. Há 1000 anos eu tive um hamster fofinho, branquinho, quis o hamster e tal. Vais comprar um hamster, eu adoro o hamster, gosto muito de ti. Pronto. Adorava o hamster. Eu gostava tanto do hamster, eu não vou dizer o nome que é muito ridículo. E eu nunca disse o nome verdadeiro do hamster a ninguém. Só as pessoas de cá até que sabiam, porque o nome era estúpido, que eu não sei onde é que fui buscar aquilo. Dizia sempre que era um nome diferente, as minhas amigas diziam sempre um nome diferente, que eu já não sei qual é que é. Eu gostava tanto do hamster e tinha tanto medo que o hamster passasse frio, que eu um dia resolvi, eu adorava costurar e coisas assim, andava sempre a recortar a roupa, e mudar a roupa, alterar a roupa, estava sempre a estragar a roupa. Era isso que eu fazia. Mas não era roupa que eu usasse, era roupa, por exemplo, velha. Pegava roupa velha e num lençol cozia, estava a fazer uma carteira daquilo. Pronto, a pessoa tinha alguns dotes mínimos, mas tinha. Agora, pronto, perderam-se pelo caminho, mas não faz mal. Então eu estava sempre a recortar roupa, não sei o quê, e um dia achei que o meu hamster fofo devia ter frio. O que é que eu fiz? Coloquei-lhe lá um belo de um trapo, assim, um quadradinho de lençol, para tapar o meu rico hamster. Isto é pano. Então lá tapei o meu hamster. E pronto, ele andava lá a brincar com o tecido e tal. Opá, isto é muito triste, estou a rir, mas isto não tem piada nenhuma. Não tem piada porque se fosse hoje, se calhar fazia a mesma coisa. Porque a pessoa queria que o hamster não tivesse frio. Porque ainda por cima ele estava na cozinha, a cozinha tinha aqueles vidros, como uma cozinha normal tem, e de vez em quando passava assim um bocado de frio, pronto, e a cozinha não era a zona da casa mais quente. Portanto, tenho medo que o meu fofinho tivesse frio. Então pus lá o trapo e pus lá o trapo. E passado uns, não sei se foram dias, foram umas semanas, o hamster apareceu-me. Apareceu-me não, ele estava lá na gaiola, mas ele apareceu sem uma pata. Opa, isso é muito triste. Estou-me a rir, mas não tem piada nenhuma. Apareceu sem uma pata, porquê? Eu depois levei a aula de animais e disse: o meu hamster está sem uma pata, o que é que aconteceu? E ela disse: ai, a pata caiu-lhe. Porque o hamster, coitado do hamster. É só muito má. Foi má sem querer, mas não foi mesmo com intenção, coitadinha do bichinho. Porque ele ficou com uma pata enfiada no lençol. E depois o lençol, que tinha um fio assim muito fininho, arrancou-lhe a pata, ele deve ter ficado com a pata presa e depois arrancou-lhe. Pá, eu fiquei muito triste e fiquei super sensibilizada. Eu não fazia ideia que isso poderia acontecer algum dia, nem que o fio do lençol fosse assim tão, aquela coisa fina, conseguisse partir a pata ou arrancar a pata ao bicho, mas pronto, aconteceu isso, eu fiquei super triste. E foi isso. Pá, desculpa, hamster. Este facto não tem assim muito interesse, mas é uma coisa para perceberem que eu sou uma pessoa normal. Então, eu faço anos em abril e tirei a carta em julho. Portanto, tive aqueles 2 meses para tirar a carta. E depois, em setembro, fui para o Porto, para uma cidade que eu não conhecia. Tinha ido para aí 2 vezes só ao Norte Shopping e pouco mais. E eu nunca tinha andado no Porto, muito menos conduzido no Porto. O que eu tinha conduzido tinha sido aqui. Os meus pais andaram a fazer testes comigo, ver se estava aprovado ou não, que se podia ir para o Porto conduzir. Porque a pessoa tem 18 anos, não é? Vai para o Porto conduzir para uma cidade que não conhece, para aquela confusão que é o Porto. Então, eu tive quase... Eu tirei a carta dia 22 de junho, portanto tive julho todo, agosto todo e aquele niquinho de setembro, portanto foram 2 meses e qualquer coisa para mostrar aos meus pais que eu de facto conseguia. Estava apta para ir para uma cidade grande conduzir. Então, lá fui eu. E um dia, qualquer à noite, eu fui sair à noite, não sei o quê. Aliás, eu ia sair à noite e fui atrás de uns amigos de carro, uma coisa assim. E eu não conhecia nada. Depois meti-me lá para uma rua que eu tinha que voltar para trás, que ele não tinha saída. O que aconteceu? A pessoa bateu, mas assim, um toquezinho leve, não é? Eu estava parada, não é? Mas a fazer marcha atrás, bati no carro de trás. E fiz a inversão de marcha. Fiz a inversão de marcha e bati no carro da frente. Mas foram toques leves, mega leves, que eu mesmo estava parada, estava a fazer as manobras, sabe aquele toque que se dá atrás, vocês nunca deram, não me digam que nunca deram um toque atrás. Aquele toquezinho que se dá atrás. E depois dei à frente e depois fiz marcha atrás e dei novamente o toque no de trás. E lá que saí e fui à minha vida, ou seja, eu dei 3 toques num dos carros que eu não conhecia, não sei quem eram, e eles chegaram lá, eu até saí do carro para ver se tinha estragado alguma coisa, mas estavam novos,
por isso não fiz nada. Mas pronto, foi assim uma aventura. Eu acho que vocês também já tiveram aventuras destas, digam por favor que não são um ET, tá? O meu prato favorito quando era miúda, eu já partilhei que não tenho prato favorito hoje em dia, mas quando eu era miúda tinha um. Vocês nunca vão adivinhar, eram batatas fritas, feitas em casa, com ovos mexidos e salsichas. Era o meu prato favorito e a minha mãe fazia-me sempre ao sábado e eu ficava super contente. Eu e a minha irmã também tinha esse prato favorito como favorito. Portanto, era Animation. Nós ficámos mega contentes por comer ovos mexidos com batatas fritas e salsichas. E ao domingo, o nosso prato favorito era tosta mista com maionese e ketchup. Basicamente, nós chamávamos tosta mista, mas aquilo era um cachorro. Tinha salsicha. Era o nosso prato favorito. Eu tenho um trauma, estou a falar sério, um trauma de passar na autoestrada, eu não sei como é que eles chamam, para aquelas ligações de tabuleiros, aquelas ligações das pontes. E eu uma vez quase morro por causa disso, porque, aliás, não foi por causa disso, mas isso teve envolvido. Então eu passei numa coisa dessas, assim devagar, tipo 140, devagarinho, velocidade super permitida, tá, pessoas. E o meu carro deixou de funcionar. Então assim, e a 140 estava a chover. Aquilo era uma descida, uma curva e depois era uma descida, portanto eu fiz a curva, ali aquela curva fantástica de Esposende, sobe Esposende, e depois aquilo tem aquela curva, aquilo vai pelo monte, sabem? Que nós vivemos aqui numa zona que temos que passar todo um monte para depois chegar a casa. Então a pessoa vai para ali e tal, aquilo tem aquele friso, eu estava a fazer a curva, a descer, e o carro deixou de acelerar e de travar. Os pedais não funcionavam. Fiquei sem acelerador e sem travão e o volante estava a bloquear, assim aos poucos. Quase morro. Eu quase morro de susto, eu quase morro mesmo de acidente, porque apanhei um susto tão grande que eu agora sempre passo naquelas coisas, eu não acelero, eu nem travo, eu não acelero, eu tiro os pés dos pedais, faço sempre isso, é horrível. Porque interiormente eu penso nisso, mas sem estar a pensar, entendem? Eu faço isso já sem pensar. Eu tiro os pés dos pedais e deixo ver, e fico tipo assim, deixa eu ver o que é que vai acontecer, a segurar bem o volante, deixa eu ver o que é que vai acontecer. Depois lá consegui encostar o carro nessa história, já que estou a contar, consegui encostar o carro e quase morro. Sério, eu quase morro do coração. Vocês não imaginam. Depois lá o carro estava sem bateria. Também não percebo como é que um carro fica sem bateria quando está a andar também. Não percebo, mas a bateria foi ao ar e eu quase morro. Foi isso. Ai meu Deus, ainda bem que a estrada passa tipo um carro por ano. Porque senão eu tinha morrido. Sério, estou a falar sério. Agora aqui aquele lado romântico. Então, quando eu era miúda, não é que agora não seja miúda, mas pronto, agora sou mais velha. Eu acho que os rapazes nunca se interessavam por mim. Não sei se eles achavam que eu era feia, que eu era gorda, que eu era bonita. Não sei o que é que eles achavam. Mas eles nunca se interessavam muito por mim e eu era sempre aquela miúda que estava a ouvir os rapazes, às vezes aqueles que a pessoa... a falar de outras e eu a dar conselhos amorosos para eles conquistarem as outras quando eu estava super interessada neles. Mas eu não dizia, não é? Pronto, fazes assim, fazes assado, e dava conselhos mesmo a sério para eles conseguirem. Mas eles nunca me ligavam nenhuma, queriam sempre saber das outras e às vezes vinham ter comigo porque eu era amiga delas para ver como é que fariam, como é que diam os conselhos, aquelas tretas dos miúdos. Eu era terrível, eu era a conselheira. E já aconteceu também estarem tipo a falar de uma miúda, de outra miúda, não sei o quê, e eu ouvir, tipo, pronto, entrar no assunto, não é? E eu super interessada na pessoa. Portanto, eu sempre fui mais tipo... Eu era tipo a amiga dos rapazes, aquela amiga dos rapazes, mas não era a namorada dos rapazes, era tipo a amiga que ajudava a todo um relacionamento deles com as outras miúdas. Eu tinha imensos amigos rapazes, mas eles nunca queriam saber de mim para nada, eles queriam era a minha ajuda para conquistar os outros babes. Eu só sabe, a pessoa que estava comigo sabe o meu namorado e acho que não sabe mais ninguém. Eu acho que nunca contei isto, também não é assim uma coisa muito interessante, mas pronto, é para vocês perceberem como eu sou aquela miúda do filme que está a dar tudo e de repente cai no chão, sabem? Pronto, eu sou essa. Então, eu uma vez estava a correr em frente ao edifício transparente no Porto. Quem conhece o edifício transparente, aquilo está sempre cheio de gente no verão e mesmo assim no verão, sábado e domingo aquilo está a abarrotar. Aquilo é um conjunto de esplanadas, é um edifício no Porto, em frente ao mar, em Matosinhos, que tem várias esplanadas e está sempre cheio de gente, principalmente aos fins de semana. E eu, super atleta na altura, fui correr com um amigo meu. Fomos nós e tal, a dar tudo, a correr... E não é, eu não corro nada de especial, tipo, correr normal, não estávamos a dar tudo, tipo, estávamos a correr normal, mas a dar tudo, tipo, naquela coisa do bora correr e tal. E a pessoa lembra-se de passar em frente ao edifício transparente, que por acaso era um dia de sol, estava calor, e eu ia de calções, e a pessoa cai em frente ao edifício transparente, com aquilo a abarrotar de gente, mas a abarrotar de gente.
Pá, que vergonha. Mas é assim, eu estou-me tipo um bocado a borrifar, eu levanto-me e continuo a minha vida, com o joelho todo a sangrar, mas pronto, a vida continua, já toda a gente caiu. E eu notei que eu via pessoas a rir-se, mas eu não prestei atenção. Porque toda a gente já caiu na vida, toda a gente já fez figuras idiotas. Outra queda fantástica. Ai, foi muito bom. Eu nunca ando de saltos altos porque, é assim, eu não sou alta, eu não me considero alta, apesar de ser mais alta que a média das mulheres portuguesas. Eu tenho 1,72m, portanto eu sou mais alta que a média. Mas eu não acho que seja alta. Eu queria ser mais alta, eu queria ter 1,78m. Estes à parte todos para dizer que eu nunca ando de saltos altos, ou muito raramente. E quando ando, são plataformas, porque eu fico super cansada dos pés, porque não estou habituada. Porque fico super cansada das costas, fico andando de costas. Não gosto. Eu gosto de estar de saltos altos, mas não gosto de tudo que me acontece quando estou. Por exemplo, os pés, os calos, as feridas, pronto, detesto. Então, eu, primeiro ano de faculdade e tal, fui de saltos altos para uma festa, eu e as minhas amigas. Devia ser a setembro ainda. Era mesmo no início do ano, estava calor, nós íamos de vestido e tudo, de saltos altos. Mas nem eram plataformas, eram uns que eu tinha comprado há muito tempo e que só tinha usado tipo uma vez na passagem de ano, uma vez de tipo uma festa e não tinha usado, ou seja, eu nem sequer estou habituada a andar de saltos altos. E nós fomos para uma festa, para uma discoteca, aquela discoteca Porto que toda a gente vai nas festas de faculdade, aquela discoteca que é o armazém, e lá fui eu e elas todas a dançar, a curtir, porque eu vou para a discoteca para dançar, não é para estar ali a conversar, vocês não me convidem para ir conversar, para isso ficamos em casa a falar. Agora, ir para a discoteca, depois temos que estar a conversar, não. Então, nós estávamos sempre todas a dar tudo, e estar a dançar, a abanar, e aquela discoteca depois está toda molhada. Vocês já estão a ver o que é que vai acontecer, não é? O que aconteceu? Parem de me ligar! Vocês já estão a ver o que é que aconteceu. Então, eu estava de saltos altos. Não eram fininhos, mas eram aqueles assim, tipo aquele salto que tem um bocado de plataforma à frente, portanto tem aquela compensação, mas atrás é um salto alto, normal. E a pessoa estava lá a dar tudo, não sei o quê, e de repente a pessoa começa a escorregar. Eu estava de vestir, ainda por cima, sério, nunca mais me esqueço. Eu não fiquei com vergonha, mas pronto. Depois as pessoas achavam que nós estávamos bêbadas, porque caímos. Portanto, foi ridículo. Nós caímos, eu caí. Agarrei-me de uma amiga minha que estava de saltos altos. Ai, Joana, desculpa. E caímos as duas no meio do chão, no meio da pista, na discoteca. Depois vieram os nossos doutores e estavam a dizer: então, o que é que se passa? As suas caloras já estão bêbadas. Nós não. Isto é cá de molhar. Eles pensa que nós não sabemos. Por aquela treta. E nós não estávamos bêbadas, nós tínhamos acabado de chegar ali, ou estávamos ali há pouco tempo e pumba, as duas no meio do chão. Fiquei com uma dor no rabo, mas uma dor no rabo, que eu depois fiquei com uma negra. Olha, sério, também para ficar com negra já é fácil. Eu já me estou aqui a alongar muito, mas eu adoro contar estas histórias. Isto tem muita piada. Agora, no momento, a pessoa, eu ri-me imenso. E a minha amiga só disse: porquê é que me agarraste? Que rei-me, Joana, que rei-me, porque se eu ia cair sozinha, assim caímos as duas amigas forever. Pronto, e foi isso. Uma coisa agora mais normal, mais ou menos. Eu, em 5 anos quase de ginásio, se treinei peito 4 ou 5 vezes, foi muito. Um treino mesmo de peito, não é fazer um exercício. Um treino de peito foi muito. Eu nunca treino peito no ginásio e é uma coisa que eu precisava treinar, porque, por exemplo, flexões e elevações são os meus pontos fracos, não devia estar a dizer isto, mas pronto. Porque eu não treino peito, logo não consigo fazer todo um movimento que envolve esta zona mais difícil. E no primeiro ano de escola eu era assistente da professora de vez em quando, então os outros estavam a fazer exercícios, trabalhos, essas tretas, e eu estava a ajudar a professora a arrumar a secretária. Quase a terminar, eu quando estou chateada com alguém sou capaz de não falar à pessoa nunca mais na minha vida. Porquê? Não sei, sou assim. E quando estou chateada, estou mesmo chateada e eu não consigo perceber que as pessoas estão chateadas e qualquer coisa já não estão chateadas. Eu estou chateada, deixem-me estar chateada à vontade. Deixem-me estar chateada e depois, quando eu já não estiver chateada, nós falamos. Porque se eu estou chateada, estou chateada. Vou citar mais ou menos. Ou estou ou não estou. Já tive um ano sem falar com um amigo meu que eu tinha que conviver todos os dias. Ele é fofo, ele nunca me fez mal nenhum, mas eu fiquei chateada com uma coisa que ele me disse, que nem foi uma coisa assim muito, nem foi grave a coisa que ele disse, mas eu fiquei super chateada porque era uma coisa que estava a mexer muito comigo na altura e ele disse-me aquilo, eu senti aquilo como uma afronta, mas estava-me a deitar abaixo, entendem? E eu fiquei mesmo muito chateada, muito magoada e por isso fiquei sem falar com ele um ano, mas eu gosto muito dele, portanto. Já não falava muito com ele de momento, acabo por estar mais ou menos ligada a ele por outros motivos, portanto é isso. Já aconteceu isso na minha vida
E se fosse agora, provavelmente nem sequer ficava chateada, nem ligava nenhuma, mas na altura fiquei um ano sem falar com ele. Ridículo, mas é verdade. E eu sou assim mesmo hoje em dia, por outros motivos mais graves, não é? E não fico um ano sem falar com uma pessoa, mas posso estar 2 dias sem falar com alguém e pronto. Mas depois se me passar também me passa e já não me interessa, já nem me lembro porque é que eu estou chateada, ok? Sou mais ou menos assim. Por fim, eu adoro dar presentes e adoro fazer surpresas às pessoas. E às vezes fico triste quando a reação da pessoa não é aquela que eu já estava a imaginar e a pensar e a visualizar. Porque eu compro o presente ou faço o presente a pensar, epá, a pessoa vai ficar assim, vai ficar assado, vai sentir isto, vai sentir aquilo e depois às vezes fico triste porque a pessoa se calhar nem sentiu aquilo tudo que eu senti quando estava a preparar, nem foi assim tanto o que eu achava que ia acontecer. E espero que tenham gostado de mais uns 50 factos sobre mim, não sei se vai chamar versão hard, versão dark, versão nada, mas vamos ver. Estou a dizer isto, eu não devia estar a dizer, depois vou ter que cortar e vai ficar uma bodega, mas não interessa, eu digo tudo e vocês já sabem como é que a pessoa é. Não se esqueçam de fazer like, subscrever o canal, ativar as notificações e comentar. Deixem o vosso comentário qual foi o facto que vocês mais se identificaram ou que acharam mais parvo, mesmo parvo. Uma coisa que vocês acham, epá, esta miúda é mesmo parva. Podem dizer que eu não fico triste nem chateada. Um beijinho e até ao próximo vídeo!